Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda pergunta: qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Muito bem. Esse é sempre difícil responder, tá certo? Porque a gente lê, eu tenho uns 10 mil livros aqui em casa, tá certo? A maior riqueza que eu tenho, além dos meus filhos, minha família, meus companheiros, minha companheira, né? São os livros. Eu vou indicar um para começar, que inspirou minha coleção na Boitempo, são mais de 70 livros, inspirou todo o meu trabalho. Eu trabalho com o tema da classe operária desde 1974, 75, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, do Engels. O Engels ensinou a Marx quem é a classe trabalhadora. O Marx não conhecia a classe trabalhadora, foi o Engels que ensinou. E atenção, o Engels era filho de um rico industrial alemão, que se tornou um socialista radical e um comunista. Então, esse livro do Engels é espetacular. Se eu pudesse, como eu faço, o que eu fiz da pandemia? Esse meu livro aqui, ele na pandemia, se eu tivesse um outro título que não Capitalismo Pandêmico, seriam Escritos Pandêmicos. Na pandemia, nós ficávamos trancados fazendo lives, eu lia literatura, e foi difícil ler literatura na pandemia, tá certo? E a gente ouvia um pouco de música para poder o espírito sobreviver e não morrer. Nós perdemos muitos amigos, companheiros, muito genericamente aqui, se pudesse citar, citaria muitos que morreram por causa de uma pandemia, de um genocida. Tá? Então, se eu pudesse citar um livro, Mary Shelley, Frankenstein, A Burguesia Não Tem Limite. Eu reli esse livro da pandemia, foi duro lê-lo, relê-lo pela terceira vez, porque não é possível, a burguesia não tem limite. No seu tempo, a Mary Shelley foi genial para mostrar que a burguesia queria criar um ser humano por laboratório. O Musk e o Bezos, do Norte, tá certo? Isso, essas duas figuras grotescas. Olha a cara do Elon Musk. Não é possível, né? Realmente não é possível. Né? Se eu pudesse dizer o que eles querem? Eles querem agora inventar um outro mundo para ser saqueado o espaço. Nós vamos esperar isso? Então, Mary Shelley, literatura. Não podia deixar de citar o Marx. Né? Se pudesse indicar um livro do Marx, eu não saberia indicar, tá certo? São tantos, mas assim, o Engels é para incentivar a ler o Marx, que é um autor crucial do nosso tempo, tá? Um autor crucial. Se pudesse falar, mas qual? Vamos começar com um texto difícil, mas magistral, um gênio, que mostrava um gênio nascendo. A Crítica da Filosofia do Direito, Karl Marx, a introdução, que foi escrito depois, devia ser chamado Conclusão. É o primeiro texto marxista do Marx. Então, eu fico por aí. Filme, também é outra coisa. Na pandemia, eu esqueci de falar. As minhas madrugadas aqui eram pulando de um filme para o outro. Mas eu tenho que citar um gênio do cinema, da classe trabalhadora, Ken Loach. Yes, we missed you. Você não estava aqui. Vocês vão ver um trabalhador uberizado. É isso, fica a nossa homenagem a esta figura lendária, tá certo? Você não estava aqui. Vale a pena ver o que aconteceu com o trabalhador que se uberizou na Inglaterra, a sua mulher que era uberizada, trabalhadora do care, dos cuidados do seu filho. O que a uberização faz com a família operária? Operária, viu? Porque empreendedor, o ator lá, o principal personagem, dizia: é o que eu sonho ser empreendedor. Ele era empreendedor porra nenhuma, ele era um proletário, e vocês vão ver lá. É um filme duríssimo. Eu queria até um filme mais brando, mas o Ken Loach todos os filmes do Ken Loach tem sempre um sinal de esperança no final. E mesmo falando sobre esse livro, ele diz: eu reconheço que é muito duro, porque a minha crítica tinha que ser muito dura, diz o Ken Loach, e eu te digo isso há muito tempo, a minha crítica também é muito dura, porque não tem nada que se salva no mundo uberizado. E é simples a resolução. Direito para esses trabalhadores e essas trabalhadoras. Direito. Ponto. Feito isso, aí a nossa luta é em geral. Contra as empresas que exploram normalmente. Nós não estamos nem dizendo contra a exploração. É contra a superexploração, tá certo? Brutal. Então, fico essas 3 indicações. Tomara que ajude as companheiras e companheiros que nos assistiram, tá? Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer 2 perguntas que sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda: qual filme ou série
poderia indicar a quem nos acompanha? Veja, livro, eu vou sugerir um clássico, certo? Um clássico do pensamento social brasileiro, mas que é um livro que eu acho que continua atual, embora existam críticas e tenha sido apontado alguns de seus limites, mas que é um livro que eu acho que é imprescindível para a gente entender o Brasil, que é A Integração do Negro na Sociedade de Classes, do Florestan Fernandes. Tá? Tem essa edição nova da Editora Contra a Corrente, que eu, enfim, reli o livro ao comprar essa edição, e eu acho que é uma obra bastante importante, inclusive porque a gente vê hoje um fortalecimento da preocupação com a questão da desigualdade racial, do racismo, da opressão da população negra no Brasil, mas essa retomada, esse fortalecimento dessa agenda, com frequência, acaba descolando a questão racial do capitalismo, da questão de classe no Brasil. O trabalho do Florestan, que enfim, é um volume aí de muitas centenas de páginas, é um trabalho de muito fôlego, mas o trabalho de Florestan mostra como existe uma imbricação permanente, né, entre a questão racial e a questão da classe. Então, a minha indicação de livro é esse clássico. Filme e série. Tá, eu vou indicar uma série que eu, na verdade, acabei de começar de ver, que é uma série chamada Ruptura, né, que está disponível na plataforma da Apple TV, mas que as pessoas devem encontrar aí nos torrents da vida também, e que é uma série de ficção científica distópica que fala sobre o mundo do trabalho, né? É uma situação em que as pessoas elas sofrem um procedimento cirúrgico e elas, quando estão na sua vida doméstica, elas não se lembram do trabalho, e quando estão no trabalho, elas não se lembram da vida doméstica. É praticamente uma metáfora do conceito de alienação, certo? É uma série, eu estou começando a ver, mas que eu acho que promete bastante. Algum filme? E como filme eu vou indicar, então, outro clássico, né, que eu acho que, enfim, talvez, infelizmente, ele continua sempre atual no Brasil, que é Terra em Transe, do Glauber Rocha, que eu acho que é a obra de cinema que, enfim, descreve de uma maneira com tintas fortes, né, até mesmo alegórico, os nossos impasses permanentes, a nossa incapacidade de promover as transformações estruturais que o Brasil tanto precisa. Então, é um filme dos anos 60. É o nosso dilema comparativo com a Argentina, né? A Argentina é o país para o qual o passado nunca volta, e o Brasil é o país no qual o futuro nunca chega. Pois é, enfim, a gente está sempre revivendo essas mesmas questões. Eu acho que o filme do Glauber, que é uma obra-prima do cinema não só brasileiro, mas mundial, eu acho que ele retrata isso com uma força, com uma violência muito grande. Felipe, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas e dos devidos agradecimentos. A primeira pergunta: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda: qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Ainda bem que a gente falou disso antes, né? Porque às vezes a gente mexe com tanta coisa, mas na hora de falar assim, a gente esquece. Eu li recentemente um livro que me foi indicado até por uma cientista política, a Débora Tomé, e que mexeu muito comigo, sabe? Que foi o livro chama-se O Político, da Chantal. Chantal Mouffe. Chantal Mouffe. O livro mexeu comigo porque ela problematiza de uma maneira muito interessante o que é o político, né? O político é um ser, na visão da Chantal, tipicamente de conflito. Então, essa ideia de que não tem que ter conflito, de que não tem que ter nós contra eles, de que eleição é uma eleição da moderação, isso está errado. A essência da política é o conflito. E foi interessante, ela é uma autora pós-marxista, e há muito eu não lia nada dessa visão, e isso mexeu comigo. Porque eu vejo que as eleições cada vez mais caminham para essa direção. Os políticos têm que assumir a dimensão do conflito nos seus discursos, nos seus argumentos, para poderem avançar nas agendas que de fato lhes interessam. Essa coisa de não, o Lula não vai brigar com o Bolsonaro não vai brigar com o Lula, que história é essa? Para mim, o livro mexeu por conta do desastre da terceira via, né? A terceira via ficou tentando ali ficar
em cima do muro, eu acho que ela acabou sendo mais prejudicada do que qualquer coisa. Então, o livro da Chantal mexeu com a minha cabeça com isso. Eu estou na maior expectativa do mundo pela volta da quinta temporada do Handmaid's Tale, né, que em português é o conto de Aya. Estou louco para ver a quinta temporada. Essa é uma das séries que mais me chocaram aí nos últimos tempos. Não sei se você já assistiu, deve ter assistido, Breno. Mas é impressionante, né? Eu não consegui assistir todas as temporadas, porque eu confesso que tem um momento nessas séries mais longas que eu me canso. Mas o começo é incrível, né? As primeiras 2 temporadas são chocantes. As 2 primeiras temporadas eu assisti. Para quem não assistiu... Eu tinha lido o livro da Margaret Atwood. O livro é fascinante. O livro é fascinante, exato. Então fica essa dica. E o que mais que eu falo? Posso dar uma dica de filme? Posso? Opa! Eu vi recentemente, é um filme que não tem nada a ver com política, chama O Fio de Ariane. É um filme lindo, assim, para quem quer pensar sobre a ideia dessa sociedade atomizada que a gente vive, né? Uma sociedade em que, de repente, a gente se desconecta de todo mundo, para de atender ligação, só fala pelo WhatsApp. E, claro, o filme está em outro contexto, um filme italiano-francês, mas é muito bacana porque ela, a personagem principal, se vê sozinha, de repente, e ela vai tentar entender o que está acontecendo, né? Dessa solidão das pessoas, né? Você se isola tanto que perde as conexões. Então, é um filme mais romântico, vamos dizer assim, mas que vale muito a pena para pensar sobre esse mundo de isolamento que a gente tem vivido. Muito bem. Professor Eduardo Costa Pinto, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas e dos agradecimentos. Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Dialética Radical do Negro no Brasil, Clóvis Moura. Ele foi relançado recentemente, né? É um livro que eu acho que é uma das principais interpretações do Brasil, que foi colocada no segundo plano, dado a trajetória do Clóvis Moura de não estar no mundo acadêmico. O mundo acadêmico... E aí vou provocar ainda, tá, Breno? Se quiser, mande de volta. O mundo acadêmico brasileiro é muito paulistocêntrico e uspiano, exageradamente, né? E com enorme dificuldade de entender... Claro, São Paulo é uma realidade, mas ela não é a expressão da realidade do Brasil, ela não é a síntese do Brasil. Como muitas vezes as interpretações uspianas realizam do que é o Brasil. E o Clóvis Moura, por não estar nesse eixo, ele foi muito pouco lido, muito pouco compreendido, e resgatar a discussão do Clóvis Moura para entender o Brasil, para mim, é fundamental pela questão da escravidão e pelo papel de como os homens e mulheres escravizados, sim, são uma classe de dominados e nas suas formas de luta contra a opressão. Eu acho que Clóvis Moura é um dos autores fundamentais para pensar o Brasil e para provocar, e nem deu para fazer isso, porque eu acho que a gente precisa ampliar e tem muita gente fazendo muitas discussões, além do eixo sudestino de Rio e São Paulo. Filme e série. Série eu não assisto muito, Breno. Eu trouxe um filme que é um clássico, mas eu assisti não tem muito tempo, acho que tem uns 3 anos, que me marcou muito, que é Roma, Cidade Aberta. Assim, esse filme é um filme que é um clássico, mas eu não tinha visto e recomendo fortemente ele. Para mim, um dos filmes que mais me marcaram na minha trajetória de vida. É muito impressionante. É um grande filme, do Roberto Rossellini com a genial Anna Magnani. É um grande filme.